Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este culto que ora se inicia. Senhor, obrigado pela semana de paz que tivemos, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo teu grande amor, pela provisão do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras bênçãos recebidas do Senhor. Continuamos te pedindo, Senhor, para que esse grande mal seja eliminado da face da terra, chamado coronavírus. Aguardamos ansiosos, Senhor, a chegada do medicamento e principalmente da vacina que vai prevenir sobre evitar ter essa doença, Senhor. Muito obrigado pela inteligência que o Senhor tem dado aos cientistas, aos pesquisadores, para que pudessem chegar até esta vacina. Muito obrigado, Senhor, e continue falando conosco, Pai. Peço que o Senhor fale esta noite conosco através dos louvores, que são mensagens cantadas. Fale conosco, Senhor, através da palavra pregada pela tua serva irmã Inajá. Tome a tua serva nas tuas mãos, esconde ela na cruz do Calvário, Senhor. Ilumine ela com o teu Espírito Santo para que ela venha falar a respeito da tua palavra e que possamos sair deste culto com os nossos corações transbordantes da tua palavra, Senhor. Fale conosco de forma poderosa nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, tu és
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite para compartilhar com cada um de vocês uma porção da palavra do Senhor. Eu estou muito feliz em poder estar falando nessa noite e também eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Não vejo a hora de retornarmos. Em breve, assim que Deus nos permitir, nós estaremos nos reunindo novamente. Tenho também muita saudade das nossas crianças e vejo o quanto elas estão se desenvolvendo, crescendo. Isso é muito bom. E também os nossos jovens, eu sei que é uma situação difícil, que cada um está enfrentando, ter que estudar em casa, muitos deixaram as suas atividades normais e para um jovem eu sei que não é fácil. Então que Deus abençoe vocês também, continue se cuidando e em breve nós estaremos juntos. Nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor nessa noite que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estarei lendo também outra versão que diz assim, a palavra do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Tomai sobre o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Que o Senhor esteja falando nessa noite aos nossos corações através da sua palavra. Vamos estar orando. Pai, nós estamos diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te agradecemos pela salvação, nós Te agradecemos por esse momento em que lemos a Tua palavra e a Tua palavra já falou ao nosso coração e que o Senhor esteja abençoando os corações que irão ouvir a Tua palavra, para que possam trazer, através da Tua palavra, esperança, vida, alívio para a alma de cada um, Senhor. Ó querido Deus, nós Te suplicamos que o Senhor continue abençoando as famílias da Tua igreja, os lares. Ó Deus, entra com providência de cura por aquelas famílias, Senhor, que estão passando por momentos tão difíceis de enfermidade, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, abençoa, Senhor, e opera milagres. Nós também Te colocamos, Senhor, nas Tuas mãos aqueles que precisam de uma providência de um emprego, aqueles que precisam, Senhor, pagar as suas contas. Ó Pai querido, tenha misericórdia. O Senhor que é o dono do ouro e da prata, Senhor, entra com providência, Senhor, e abre portas. Ó Deus, aquele coração também que está tão desanimado, que está aflito, aquele coração, Senhor, que já perdeu a esperança. Ó Deus, nessa noite renova, Senhor, esse coração para a honra e a glória do Teu nome, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo ânimo e força, Senhor. Ó Deus,
Abençoe também as nossas crianças, abençoe os jovens da tua igreja, abençoe também aqueles que estão ouvindo, Senhor, e não pertencem à tua igreja. Que o Senhor esteja os abençoando da mesma forma, Senhor. Fique conosco, fale aos nossos corações. E te peço que o Senhor esteja perdoando, Senhor, o meu pecado, em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, nós acabamos de ler um texto da Palavra de Deus muito conhecido. Não precisaria nem de explicação, porque o próprio texto, por si só, já está explicado até demais. Fácil o entendimento, mas é muito bom nós estarmos trazendo à memória aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós vemos que esse texto é um texto que traz 3 situações. Ele traz um convite, Jesus fala, vinde a mim. Ele faz um chamado para que venham até ele. E venham quem? Ele diz todos. Todo o homem tem acesso direto com o Pai, através de Jesus Cristo. Então, a salvação é para todos. E também nós vemos que aí ele traz um consolo, uma promessa. Ele diz, e eu vos aliviarei. Se nós prestamos atenção na leitura, nós vemos que ele diz que ele traz descanso, alívio. E é em Jesus que está todas essas promessas e esse alívio para a vida do homem. Nós sabemos que o homem pecou, o primeiro homem, que foi Adão, e através de Adão, ele fez com que toda a humanidade fosse afastada da presença de Deus, porque entrou o pecado. E então, através de um outro homem, o único homem obediente, nós vemos Adão desobediente, Jesus Cristo, nosso Senhor, obediente ao Pai. E aí, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele trouxe uma nova situação para ligar ao homem diante de Deus. Então, através de Jesus Cristo, é essa ponte. Nós temos esse acesso de entrar na presença do nosso Pai e contarmos todos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas aflições e lutas. E assim nós temos esse privilégio de ter esse acesso de comunicação, esse relacionamento que nós temos direto com o Pai. E foi concedido através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui Mateus, que foi o evangelista, ele também foi discípulo de Jesus e ele pôde aprender com Jesus aqui e passar para nós esses ensinos do próprio Jesus para que nós pudéssemos também ter em Jesus Cristo uma nova razão de existência para a nossa vida. Então, houve um chamado, o primeiro passo, e Jesus fala com clareza nesse texto e demonstrando para as pessoas que elas deveriam vir até a Ele, porque é nele que se encontra todos esses benefícios de mudança, de alívio para a alma do ser humano. E Jesus, ele mostra que através do seu reino, através da sua ajuda,
existe o caminho, o único que o homem tem acesso direto com o Pai. E se não for, ele diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus, ele mostra que e sabe exatamente quem ele é e o tipo de mudança que ele pode causar na vida das pessoas. E por isso ele começa a fazer esse chamado para que venham até a sua presença. Esse é o primeiro passo, venha. Reconheça que você é limitado, reconheça que você precisa de ajuda e tome essa decisão, esse primeiro passo de estar indo buscar refúgio, indo buscar consolo, a alternativa na pessoa certa, que é Jesus. E aqui ele mostra o chamado, venha quem? Todos, porque a salvação é gratuita. A salvação, ela é oferecida por Deus para que nenhum homem se perca. Esse é o propósito de Deus. Esse amor está no coração do Pai. O amor de resgatar, o amor de salvar, o amor de transformar, o amor perdoador. Porque quando o homem reconhece, o homem é alcançado por Deus e os seus pecados são perdoados. Então, a sua carga se torna muito mais leve. E nós podemos ver pessoas que não têm satisfação de viver. São pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas que vivem lutando, mas dentro do seu coração há ódio, dentro do seu coração há tristeza, dentro do seu coração não tem uma razão de existência para a sua vida, porque essa pessoa ainda não entregou todo o seu ser a Jesus Cristo para ser transformado. Porque quando isso acontece, há uma outra razão para a existência. Através da palavra de Deus, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador começam a enxergar a vida de uma outra maneira, sabendo que não está sozinho, mas que está sendo orientado e cuidado pelo Pai e assessorado pelo Espírito Santo de Deus que habita na vida do transformado. Jesus, ele oferece esse convite, é gratuito, um convite importante, porque quem não gosta de receber um convite tão extraordinário como esse? Quando no dia a dia de cada um de nós que vivemos aqui, nessa sociedade em que as pessoas tão festivas, ficamos muito felizes quando recebemos um convite de casamento, um convite de almoço, um convite para um churrasco, um convite de aniversário. E esse convite de Jesus é um convite especial. É um convite que deveria alegrar o coração da humanidade, porque é um convite onde ele oferece alívio e descanso para todos aqueles que precisarem e irem até a sua presença. E é um convite maravilhoso. E é um convite que aparentemente nós achamos que é fácil de ser aceito. Mas esse convite não é tão fácil quanto pensamos, porque é um convite de graça.
é um convite onde você não precisa fazer nada para recebê-lo. Nenhum sacrifício. Você só precisa dar o primeiro passo, ir até Jesus. Ele é quem faz. Através do seu trabalhar, ele modifica toda a sua vida, trazendo ao seu coração uma nova razão para você poder enxergar o teu próximo, para você amar o teu próximo como você mesmo. E Jesus, ele é o maior exemplo de amor. Ele aqui faz esse convite aos cansados, porque quantas pessoas estão desistindo da sua vida, da sua existência, porque não aguentam mais. Nós podemos ver agora, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas já tiraram as suas próprias vidas, perderam a razão, porque não conhecem a Jesus. E até os que já ouviram falar, e muitos até já participaram de alguma igreja, da membresia, também já perderam essa razão, porque não tiveram esse passo íntimo de poder conhecer a Deus e fazer com que a sua vida seja uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, uma vida de proximidade com o Pai. Por isso ele diz, venha de graça, você não precisa fazer nada, só entender que eu quero te ajudar e quero transformar todo o teu ser. Então venha, venha. Se você precisar, eu estarei sempre aqui. Se você precisar, eu vou te ajudar naquilo que você acha que é tão difícil, nesse problema que você está enfrentando. Eu conheço realmente a sua dor. E podemos reconhecer, irmãos, que Jesus, ele conhece muito a dor. Ele sentiu, ele foi humano, ele viveu o seu ministério todo junto com pessoas. E ali ele fez transformações maravilhosas. Ele curou o cego de Jericó, ele sofreu a dor de Lázaro, ele chorou na morte de Lázaro. E ali ele fez o milagre da ressurreição. Ele esteve junto com as viúvas, ele sabe o sofrimento e a causa das viúvas que é tão difícil. Ele também conhece os órfãos, sabe que não é fácil sobreviver numa sociedade tão egoísta que oprime o pobre, o necessitado. Ele sabe. Então ele diz, venha aqui, eu estou dando acesso a você, venha. O segundo passo aqui que podemos ver, que Jesus faz esse convite, é tomai. Ele diz no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. E é um passo de renúncia aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Cada um deve tomar essa decisão, porque ele diz em Mateus mesmo, 16, versículo 24, que ele fala que cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. E aqui Jesus, ele mostra que o seu caminho é um caminho de renúncia. É um caminho que cada um sabe que não é tão fácil assim de seguir, porque dia após dia deve existir renúncia por parte daqueles que
tomaram essa decisão ao lado de Jesus, segui-lo. E seguir a Jesus, por outro lado, é maravilhoso, porque ele traz na vida do seu seguidor um prazer muito grande de fazer a sua vontade e de ler a sua palavra, de se alimentar, porque podemos ver que através da sua palavra há em nosso coração uma nova mentalidade. E essa mentalidade que o Senhor Jesus põe na vida e na mente da sua igreja é de transformação, para transformar a vida das pessoas lá fora, que precisam da salvação em Cristo Jesus. Então ele conta com a sua igreja, porque a sua igreja é o veículo, é um instrumento que é usado por ele para a transformação do homem. E também o amor de Jesus Cristo, ele é derramado no coração do seu seguidor. Então, quando o seu seguidor, que somos nós, o povo da verdade, que glorifica, que testemunha e que proclama as boas novas de salvação. Esse povo, ele demonstra um amor diferente, o amor transformador para a vida daqueles que necessitam desse abraço, a empatia que é tão importante na vida do ser humano para com o seu próximo. Então Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo. Também nós sabemos que o jugo, ele, ali na outra versão que fala canga, era colocado nos animais. Era uma peça de madeira, e madeira robusta, quase sempre ocupada por dois animais, colocado lado a lado. E era colocado até para os animais não se dispersarem, cada um vai para um lado. Então era colocado para eles estarem na mesma direção, preso ao pescoço e ligados ao arado ou carros na época para puxar. E assim trazia aos animais um alívio, porque imagine uma carga pesada amarrado com cordas, podia até machucar o coitadinho do animal. Então era colocado para trazer realmente alívio e não deixar o animal sofrer tanto e ficar tão incomodado, porque o esforço era grande ali quando ele fazia todo aquele processo. E Jesus, ele faz uma metáfora aqui com esse texto, e falando do jugo, e falando do animal. Ele faz uma analogia ao seu sofrimento também, à cruz. Porque nós sabemos que sobre Jesus, todos os nossos pecados, o pecado da humanidade, foi colocado nos seus ombros. Ali na cruz, ele que era inocente, o próprio Deus encarnado, e ele levou sobre si todos os nossos pecados, para hoje, cada um ter essa garantia de salvação, ter
a vida eterna em Cristo Jesus e perdão dos seus pecados. E era preciso esse sofrimento, ele ter passado por esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de derramar o seu sangue para a salvação de todos aqueles que necessitam de perdão. E toda a humanidade carece do perdão salvador de Jesus Cristo. Porque lá em Romanos 6 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então toda a humanidade estava debaixo desse pecado. Então, através da vida e da morte de Jesus Cristo, ele trouxe uma nova existência e razão para a vida do homem, o perdão dos seus pecados. Então, sabemos que não é fácil viver e seguir a Jesus. Deve ser uma vida de constante arrependimento, de confessar constantemente e buscar ajuda na pessoa certa, na pessoa de Cristo. Aí ele traz o alívio. Porque aqueles que não confessam carregam um peso muito grande. Aqueles que guardam no seu coração o rancor, o ódio, essas pessoas, elas vivem uma vida amargurada, uma vida sem razão. Uma vida sem razão. E Jesus, ele traz uma nova esperança para a vida dos seus servos que pertencem ao seu reino. Um outro passo nesse texto que Jesus ensina aos seus filhos é que deve aprender com ele. Ele diz aqui ainda no 29, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aprender de Jesus. Se ele diz que cada um do ser humano precisa, quando vai até ele, precisa aprender dele, precisa conhecer mais dele, é porque não conhecemos. E ele é quem tem essa responsabilidade de ensinar a cada um dos seus filhinhos, ensinar o caminho certo, ensinar a decisão certa, orientar naquilo que está precisando ser corrigido. Ele é quem corrige. Então ele diz: aprendei de mim. E precisamos realmente aprender com Jesus. E não há ninguém melhor para ensinar do que ele. Isso ele sabe fazer muito bem. Os próprios discípulos de Jesus aprenderam com ele. Ele é o maior mestre. E eles tiveram a melhor escola. Nós vemos Pedro, por exemplo. Pedro, ele aprendeu com Jesus, ele escreveu as cartas, e a Igreja de Jesus Cristo no século 21 pode conhecer mais sobre a vida, sobre o ministério de Jesus através dos escritos. João também relata sobre os feitos de Jesus, ele relata sobre o que ele aprendeu de Jesus. Também Mateus, que estamos estudando, aqui ele relata
o que Jesus orientou a eles. Então eles escrevem para a igreja estar atenta e buscar o aprendizado necessário para a edificação da sua vida, a edificação em comunhão com todos no ensino e no estudo da sua palavra. E na vida cotidiana, no seu lar. Porque os ensinos de Jesus, ele deve ser praticado a todos os momentos. Então nós devemos ter em mente sempre que Jesus é o nosso amigo constante e está sempre ensinando e orientando e buscando fazer com que os seus filhos entendam como deve agir, porque não deve agir de qualquer jeito, não deve falar de qualquer jeito, não deve escandalizar o seu evangelho, mas ele ensina como o comportamento do cristão é tão importante e necessário para essa sociedade que a igreja está inserida e também para essa geração que precisa de uma identidade. O cristão, quando ele aprende de Jesus, ele tem o seu caráter transformado. E o maior desafio do cristão hoje é ser parecido com Jesus. E a Igreja de Cristo, ela luta dia após dia e caminha aprendendo do Mestre para ser parecido com Jesus. A Igreja de Cristo precisa. Eu e você, nós precisamos. E eu quero esse desafio na minha vida constantemente, porque é prazeroso, é edificante, é sublime ter esse privilégio de ser ensinados pelo esse grande mestre, o nosso mestre Jesus. Então ele diz: aprendei de mim, porque sou manso. A mansidão, ela é uma virtude, é o fruto do Espírito e é muito importante na vida do ser humano, porque uma pessoa que não é mansa, uma pessoa que não consegue ser pacificadora, é uma pessoa que aonde ela está, ela sempre causa problemas. Jesus diz: eu sou manso, aprendei de mim. Aprenda, vamos aprender com Jesus, porque ele sabe falar na hora certa, ele busca sabedoria no Pai, então ele ensina. Venha, aprenda comigo, eu estou disposto a te ensinar. E eu tenho prazer que você, meu servo, minha serva, você que está ouvindo e precisa de ajuda, eu estou aqui, conte comigo. Conte, porque eu te ensino a ser manso, a ser humilde. E pelas estatísticas, nesse tempo de pandemia, há um grande problema sério nos lares, nos cônjuges, porque as pessoas não têm paciência, as pessoas não buscam em Deus a mansidão, então as pessoas se agridem, tiram até a vida um do outro, porque não se suportam. Então Jesus, ele diz: você é ser humano, você precisa de mim. Então, conte comigo, porque eu vou trazer mansidão ao seu coração, humildade,
A humildade é muito importante. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos buscar e olhar para Jesus, porque ele é o maior exemplo de humildade. Aonde ele nasceu? Numa manjedoura, junto com os animais. Não tinha nenhuma riqueza nem luxo. Aonde ele viveu? Em Nazaré. Um vilarejo de pobres. Qual era a profissão dele? Carpinteiro. E nós vemos que ele foi um homem simples de tudo, mas rico em conhecimento e relacionamento com o Pai. Hoje se perde muito nesse tempo atual. As pessoas se importam muito com seus diplomas, as pessoas se importam muito em ser reconhecidas e querem mais, mas não tem muito lugar nem espaço para viver um relacionamento íntimo, santo e puro com o Pai. Então elas perdem, porque elas pensam em buscar o auge da fama. Só que tem tantas pessoas que já conquistaram, mas estão vivendo uma vida tão infeliz, porque não conheceram a alegria da salvação em Cristo Jesus. Então ele faz esse convite: venha, aprenda comigo. E sabemos que nós, como a maturidade que temos, nós temos condição de estar ensinando. Nós ensinamos os nossos filhos, os netos, os nossos irmãos, e aprendemos também com eles. Mas os ensinos de Jesus são ensinos que traz uma promessa para a vida eterna. Então, vale a pena estar atento e buscar os seus ensinos. E aqui nesse último passo desse convite que Jesus oferece a todos, ele oferece uma promessa de descanso para a alma do aflito. Então ele diz: achareis ou encontrareis, algumas versões diz, descanso para a vossa alma. Realmente, só quem pode oferecer esse descanso é Jesus. E ele oferece gratuitamente, e ele só requer de cada um dos que aceitarem essa convocação, esse convite, a disponibilidade. A disponibilidade é muito importante para o reino de Deus, porque os que têm disposição de ir adiante, pregando, falando do amor de Cristo e levando as boas novas para aqueles que não têm mais esperança, é com essa equipe que o Senhor conta. E nós fazemos parte dessa equipe. É comigo e com você que Ele conta, somos parceiros do seu reino, somos capacitados para essa boa obra, para a expansão do reino de Deus, para tirar aqueles que estão nas trevas e trazer para a luz. Anunciar palavras de vida eterna para aqueles que estão perdidos nas trevas e nas garras do inimigo, estão no pecado. E é interessante esse trabalhar de Jesus na vida do ser humano, porque ele faz uma limpeza tão grande, e ele faz desse novo homem regenerado
um homem de impacto, de amor para aqueles que contemplam o seu antes e o depois. Porque só Jesus que pode fazer isso. Então ele convida, venha, venha. Você que está preso, você que está cheio de cargas pesadas, que eu quero te dar um alívio. E aí nós vemos que esse alívio é um alívio espiritual, muito mais, porque na época, quando Jesus repreende os fariseus, os judaizantes e outros grupos religiosos, é porque eles traziam na religião e escravizavam a vida daqueles que eles ensinavam e colocavam um fardo, uma carga muito pesada para essas pessoas carregarem. Então Jesus falou e repreendeu eles e chamou-os de hipócritas, porque nem eles conseguiam carregar esse jugo, esse fardo tão pesado, e faziam da religião isso. Os discípulos de Jesus e a igreja primitiva, as igrejas que pregavam Cristo ressurreto, elas ensinavam que a graça de Jesus era suficiente. E Paulo entendeu isso. E eles achavam que não, esses grupos religiosos, que precisavam o homem fazer algo a mais para a salvação. E não entenderam o plano de salvação, que pela graça, a palavra de Deus em Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é um dom maravilhoso, é uma dádiva, é um presente que Deus dá a cada um que faz parte da humanidade para poder usufruir esse momento tão lindo e tão eterno que é fazer parte do corpo de Cristo. E nós vemos que Jesus ele veio com um propósito, não foi para impressionar eruditos, não foi fazer apologia de modo algum. Ele tampouco quis trazer peso para a vida humana, mas ele quis aliviar o fardo, ele quis que dividisse com ele. Então ele se coloca à disposição para ajudar. Isso é muito maravilhoso. Nós sabemos que Jesus ele está disposto a ajudar, a repartir, a dividir, a ensinar, a estar orientando nos momentos mais difíceis que muitas vezes enfrentamos na vida. E as boas e abençoadas disciplinas que Jesus nos ensina e muitas vezes ele faz com que nós sejamos até punidos, vamos dizer punidos não, orientados e disciplinados, que é um ato de amor para que nós possamos sempre estarmos atentos no caminho e jamais desviarmos dele. Então Jesus ele nos disciplina sim, porque lá em Hebreus 6, a partir do versículo 12, a palavra de Deus diz que ele disciplina quem ama. Então, se ele é o nosso Pai e nos ama e quer o nosso bem, então ele vai nos corrigir, ele vai nos orientar no caminho certinho para nós chegarmos lá naquele grandioso dia, que é o dia de nos encontrarmos com ele. Então ele diz, não é nada, vamos dizer assim, destruidor a minha disciplina, não, a minha disciplina é com amor. E sendo assim, se é uma disciplina com amor, que isso ele sabe fazer muito bem,
não é uma disciplina que Ele coloca na nossa vida, um jugo que a gente acha que não. Muitas vezes Ele nos disciplina, nós nem sentimos, de tamanho é o seu amor, nos orientando através do seu Santo Espírito e falando tão suave a sua voz no nosso ouvido e no nosso coração, e nós, com as suas orientações, somos gratos, porque Ele tem um cuidado todo especial. E aí aqui ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a diferença entre a opressão desse mundo é que nos leva a um sofrimento terrível e a total distância de Deus. Enquanto o fardo de Jesus, ele nos leva mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus, porque ele alivia o fardo. E sendo assim, no alívio que ele traz a cada coração, e faz com que esse descanso seja um descanso tão suave, tão em pastos verdejantes, como o salmista diz, Davi, ele entendeu esse descanso, ele diz que descansa em pastos verdejantes. E aí nós entendemos o cuidado, o amor e a proteção do Senhor para com cada um de nós. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja falando aos nossos corações através dessa mensagem. E eu pergunto a você como você tem vivido. Eu pergunto a você nessa noite como tem sido a tua disposição no serviço do Senhor. Como você tem pedido orientação a Deus? Você tem caminhado de qualquer jeito? O Evangelho tem sido um fardo para a sua vida? Porque você não pode? Nós aprendemos de Jesus que o Evangelho é alegria para a salvação do que crê, enquanto a religiosidade, ela é uma sobrecarga muito pesada para aqueles que ainda são religiosos. Jesus, ele é vida. E ele traz uma vida abundante para cada um daqueles que o busca, daqueles que aceita o seu glorioso e bondoso chamado. Então, que Deus abençoe a sua vida, ajude você e a sua família nas suas dificuldades, e que você olhe sempre para Ele e busque descansar em seus braços eternos. Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado pelo culto que ora se encerra. Obrigado, Senhor, pelos louvores que engrandeceram o Teu nome, mas ao mesmo tempo nós ficamos maravilhados, Senhor, de ouvir e cantar esses louvores maravilhosos, Senhor, que realmente nos transportam para a eternidade, onde imaginamos que estaremos com o Senhor num ambiente de louvor constante, de alegria constante, Pai. Muito obrigado também pela palavra que falou muito aos nossos corações, Senhor. Obrigado pela vida da Tua serva que nos trouxe essa mensagem, Pai. Continue usando a ela e a todas as mulheres, a todos os Teus servos que pregam a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
Vão na paz, meus irmãos, tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.